Bom, gente, estamos de volta. Mais um vídeo. É, Esse é mais um vídeo sobre cabelo, né? O que que acontece? Eu tô num processo que eu acho que eu já falei com vocês de melhorar o meu traço de estilo quadrinho e tudo, então eu estou estudando bastante isso. Então, entrei em contato com o meu mestre, meu antigo mestre Manny Clark, com quem eu tive aulas lá em São Paulo. É, Ele e Guilherme Rafid foram mestres meus, os caras que me ensinaram muito a respeito de quadrinho. E ele está me ajudando a melhorar o traço, me dando umas dicas aqui. Uma das dicas, né, foi de treinar a base, né, que às vezes a gente acha que a gente sabe a base toda e a gente não sabe tão bem assim não. Às vezes as pessoas podem até gostar dos desenhos que a gente faz, mas a gente sabe que no mercado é um pouquinho mais exigente, né? Você tem que, hoje em dia o mercado é bastante competitivo. Talvez com o que eu desenho hoje, lá no passado, talvez rolasse bem, mas hoje em dia a realidade é diferente. Vocês podem ver aí logo do lado aqui, né? Estou mostrando aqui, por exemplo, é a referência que eu estou usando, que eu resolvi estudar, né? Eu pesquiso imagens no Pinterest, tá ali, e eu vi essa imagem aí, e eu resolvi agora, aprendi ali como coloca ali a referência. Então, esse artista, Márcio Abreu, quem quiser procurar, né? Você vê aí uma arte de qualidade. E mais ou menos não, é esse estilo que eu quero buscar, um estilo bem clássico de quadrinho, que é o estilo até que o meu professor, né, o Mene, me ensinou. Então eu peguei essa referência, estou com ela aqui aberta e fiz, né, todo o traço em azul, que é uma coisa que eu já até falei antes, só não mostrei esse processo. Em outros vídeos, de repente, eu mostro esse processo. E aí agora eu cheguei na parte do cabelo. Então eu vou aproveitar que eu já dei uma aula falando sobre cabelo e vou seguir nessa aula sobre cabelo. Vou ensinar aqui um pouquinho sobre como desenhar o cabelo. Lembre que eu estou fazendo uma referência disso aqui, não estou vendendo essa arte, tá? Isso é um estudo, né? Estou fazendo assim no capricho, mas é um estudo. Se alguém quiser depois, né, de repente até eu posso dar ou doar essa arte aqui, tá? Mas isso não é uma venda, tá? Porque, né, não vou ganhar dinheiro com a composição do Márcio Abreu, tá certo? Então tem que dar o crédito, né, para os artistas, mesmo que ele não veja. É importante que dê o crédito correto para os artistas. Bom, então, o que que acontece? Eu só mudei um pouco o estilo do rosto, né? Porque eu busco outro estilo de rosto, apesar do que o dele também é muito bonito, muito interessante. Gostei daqueles olhos ali. Mas o meu eu quero uma coisa mais redondinha, mais amigável. Mas enfim, não são os olhos que eu estou aqui é, que eu vou atender, né? A gente vai atender o quê? Vai atender aquele cabelo. Então, uma das coisas, vamos lá, vamos trabalhar. Uma das coisas é o seguinte: o cabelo, como eu falei, a gente trabalha em mechas. Então, algumas vocês já viram aqui, ó. Então, eu estou vendo de onde que saiu uma mecha ali. Agora, olha o que que acontece. Nem toda mecha, essa mecha saiu lá de trás, né, da cabelo da, oh meu Deus, dessa tiara dela, né? Saiu atrás da tiara e veio lá em cima, tá vendo? Essa mecha aqui, ó, né? Aí depois saiu uma outra mecha, só que essa mecha, ó, ela se esconde ali no meio, tá vendo? Não tem problema isso acontecer. Você pode fazer isso. E às vezes, ó, tem umas mechas que saem do nada, ó. Essa mecha aqui saiu meio do nada, tá vendo? Então vocês vão fazendo o quê? Mecha por mecha dessa maneira. A gente vai fazer aqui várias mechas aqui.
E também não significa que às vezes no meio do caminho resolve, vamos dizer, mudar uma mecha dessa e tal, né? Também não é. E pode ter umas mechas bem maiores, outras menores, pode subdividir as mechas, tá vendo? Então, tentar fazer. E a gente vai raciocinar em cima exatamente dessas mechas aqui. E eu estou mais ou menos acompanhando alguma coisa que eu vejo ali naquela referência. Então, uma das coisas que às vezes é importante é deixar alguns espaços negativos. Não sei se vocês estão vendo aqui, porque a imagem talvez não esteja tão ampliada, mas espaço negativo é o quê? Isso aqui. Isso daqui por quê? Aqui é uma mecha, aqui é outra. Aqui é espaço vazio. Esses espaços vazios são espaços negativos, igual aqui também, ó. Tem uma mecha fininha e tem uma mecha gordona. Entre as duas tem um espaço vazio. Esses espaços vazios são importantes. Eles ajudam a compor mesmo da ideia, né, de que o cabelo não ele às vezes entre uma mecha e outra ele pode ter algumas falhas, alguma coisa assim. E também às vezes você nem precisa desenhar a mecha inteira, mas sugerir mechas. Então, alguns lados de cá eu estou mais, ó, sugerindo as mechas, tá vendo? Apesar do que às vezes é melhor até acompanhar mecha por mecha, porque aí você não vai, vamos dizer, perder o fio da meada aqui, certo? A outra coisa, e isso eu vou pegar uma outra folha de papel aqui para explicar. Ela tem um cabelo bem esvoaçante, né? É a qualidade dessas linhas. Isso aqui tem muito a ver com composição. Então, como que às vezes, sabe, é, no vídeo sobre composição, eu falei uma coisa sobre que você tem que fazer uma composição até quando você faz um arranjo de flores, né? Até no arranjo de flores você tem que se preocupar com a composição. Você não simplesmente joga as flores lá e pronto. Você faz o arranjo. Às vezes você gasta muito tempo, tira uma flor, coloca outra. E não tem muito, talvez, lógica no que você faz. Você faz aquilo que agrada aos olhos, né? Então, é isso que é sempre o principal, né? Ver alguma coisa que agrada aos olhos. Agora, se orientar por uma técnica já facilita muita coisa. Então, eu acho que até outra coisa que às vezes pode facilitar é enxergar aquilo que você está desenhando, às vezes, como uma outra coisa. Então, se você for olhar, às vezes desenhar esse cabelo aqui é muito semelhante a desenhar fogo, né? Pode parecer engraçado, mas de repente desenhar fogo funciona desse jeito aqui mesmo que eu desenhei cabelo. Então, é, muitas vezes o, ai, me perdi aqui, eu estava aqui pensando aqui no desenho. É, é, o que define mesmo o desenho vai ser, sabe, a textura que você vai trabalhar, né? Então agora a gente vai fazer isso daqui, né, porque isso aqui não é fogo, né? Isso aqui é cabelo. Então a gente vai fazer ficar parecido com cabelo, trabalhando o quê? A textura, certo? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Deixa eu demonstrar. Não tenho uma folha em branco, vou pegar uma que já tem um desenho e vou usar o verso dela. Só para mostrar o que eu quero dizer. Bom, o cabelo dela é bem preto. Então vocês estão vendo que tem algumas partes pretas e aí depois tem algumas partes mais claras, né? Então, o que é aquilo? As partes claras são os brilhos, né? Então, o que acontece? Vamos dizer, você tem aqui assim uma mecha. Você tem essa mecha aqui. E ela é toda preta. Então, o que vai acontecer? Que a gente vai ver o brilho da mecha quando a luz bater. Vamos dizer que a luz está vindo nesse sentido assim.
certo? Então aí o que vai acontecer? Essa região aqui vai ficar toda com brilho. Só que se você for ver, então é como se fosse as regiões que estão mais baixas vão ficar mais escuras, né? E as regiões que estão mais altas vão ficar mais claras, porque vai ter um quê? Um degradê daqui para cá e daqui para cá. Então essa região aqui é a mais escura. Então aqui vai ficar mais carregado de preto e aqui já pode subir mais linha. Aí de repente aqui volta a ter um brilho. Agora, o segredo de fazer esse brilho é, se vocês estão notando ali, não é fazer ele. Vamos dizer, você vai fazer isso aqui nos retinhos. A nossa tendência é fazer isso aqui, ó. Fazer tudo bem certinho. O certo é fazer uma coisa mais um caminho assim. E às vezes no caminho fica mais grosso, aí tem uma região que fica mais fina, tá certo? Então você quer fazer o brilho, ó, uma coisa assim, mais irregular do que muito regular. Pode notar ali na referência dela. Vou dar uma ampliadinha. Deixa eu ver se tem como ampliar. Ó, ok? Só para vocês poderem enxergar melhor, olha como que não é tudo certinho. Tá vendo como que são caminhos irregulares? Tá certo? E aonde é mais baixo está mais preto, né? Por quê? Porque está mais intenso a sombra, certo? Então eu vou deixar aqui a referência desse lado aqui, desse tamanho, e vou trabalhando. No computador eu tô com uma referência também aberta, ok? Então se quiserem, né, dar uma pausinha no vídeo, podem tentar desenhar, né, o cabelo ali só, não precisa nem se preocupar com o rosto. E a gente vou trabalhar com ele aqui um pouquinho aqui. Não sei quanto tempo que eu vou fazer de vídeo não, vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas eu acabo perdendo meia hora e aí acabo esquecendo. Eu vou começar fazendo com um lápis mais duro. Até porque... outra coisa que eu não expliquei é que vocês também estão vendo ali, entre uma mecha e outra vai ficar um certo espaço em branco. Tá? Esse espaço em branco às vezes também não precisa ser contínuo, mas ele está meio que indicado por espaços em branco. Então cada mecha eu vou trabalhar ela individual e vou deixar alguns espaços em branco ali, em cada mecha. Então tá vendo aqui? Subiu, eu fiz um brilho. Ali também subiu, eu fiz um brilho. Eu meio que já deixei indicado com azul onde que esse brilho vai estar. E se você for ver, ele meio que segue um caminho de uma mecha a outra. Então esse brilho meio que vai ter que seguir o caminho quase de todas as mechas aqui. Então por aqui assim, ó, vai ter uma parte toda branca que meio que circunda. Depois você pode ter uma outra como se fosse, vamos dizer, como se fossem arcos de brilho, depois outro arco de brilho, entendeu? Então isso é muito comum na hora de fazer desenho. Então primeiro, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a sombra, então não vou nem fazer os fios individuais. Vou só definir onde que essas mechas vão passar. E bem aqui ó, na raiz mesmo vai estar mais escurinho. Por quê? Porque aquela região ali está saindo o cabelo, então aquela região está mais escondida, vamos dizer assim. Ó, já achei que ficou legal. Tá vendo que eu estou deixando alguns espacinhos em branco ali. Eu tenho esse lápis integral.
se vocês não tiverem, né, lápis assim, é só usar um lápis mais duro, tipo HB, eu indico um HB, e fazer uma ponta bem grande, tá certo? Que aí você pode usar o lápis bem deitado. É que eu gosto de trabalhar assim. E às vezes, ó, o que que eu vou fazer? Igual eu trabalho. Você viu que eu acabei trabalhando também meio assim, ó? Então eu trabalho assim na mecha, mas às vezes eu trabalho também atravessando uma mecha e outra, tá certo? Eu vou dando algumas dicas conforme eu vou desenhando. Em geral, na região onde vai sair o cabelo, vamos dizer, né, a parte que está mais próxima do corpo dela, não vai ter algum tipo de sombra. Então, naquela região, provavelmente não vai ter brilho. Agora, você vai deixar um pequeno espaço entre uma mecha e outra branca, né? Aquilo não é brilho, aquilo é uma forma de separar. E aí, isso é a coisa que eu falo, que é tipo um recurso gráfico. Porque se você for olhar na realidade, provavelmente isso não acontece. Você enxergar assim, às vezes, sabe, um fio claro no meio disso aqui tudo escuro. Se você for tirar uma fotografia, em geral o que você vai notar é que a região escura fica toda escura por igual, não ficam uns fios, uns espacinhos brancos, né? Esses espacinhos brancos é o que eu chamo de um recurso visual para facilitar a leitura, né? Para ficar legal. E até um recurso é, é, que assim, eu falo visual, mas ele tem um propósito estético, né? Ele faz o desenho ficar maneiro, é isso que faz o desenho ficar maneiro, ficar legal. Então, ó, tá vendo como que vai ficar? E outra coisa que eu aconselho é fazer a sombra sempre no sentido do movimento. Então, se está assim, está assim. Ó. Se está assim, eu estou indo assim também. Mesmo que seja com o lápis todo deitadinho, mesmo que eu não queira fazer os fios. Eu vou fazer isso tudo de novo depois. Depois eu vou tentar fazer um outro desenho, onde eu faço cabelo em outra forma, eu volto a falar de cabelo. Se eu for fazer alguma coisa na parte de anatomia, eu venho aqui e faço. Agora, vou deixar bem claro o seguinte: eu estou estudando isso tudo. Então, muitas vezes, e vocês podem ter certeza disso, que eu sou o meu maior crítico, o desenho talvez não vai sair, sabe? Aquela qualidade, que vocês vão falar assim, pô, cara. Inclusive tem uns desenhos feios, tá? E às vezes eu vou, quer dizer, depende da minha, depende do meu clima de crítica, de autocrítica comigo mesmo, talvez eu esconda e faça outro vídeo, o que muitas vezes acontece. Muitas vezes as pessoas podem achar assim, pô, o cara não faz vídeo. Não, eu faço sim.
Eu só não tenho publicado porque quando o vídeo fica uma porcaria, eu não chego a ter o carão de publicar vídeo que eu acho que tá uma porcaria. Então, estão vendo como que eu estou deixando mais ou menos os espaços em brancos? Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um acabamento bem cuidadoso. Ficou faltando isso aqui. Bem cuidadoso. Né? Onde eu vou enfatizar agora o, o trabalho de textura. Né? E esse aqui é um trabalho de textura. Né? Esse como desenhar cabelo, na verdade, é aquilo que eu falei. Esse cabelo poderia virar fogo, dependendo da textura que eu fosse trabalhar nele. Mas aqui eu quero dar textura de cabelo. Então essa é a primeira etapa. Né? Essa etapa foi o quê? Foi onde é, eu dei vamos dizer, a sombra e luz, né? Além também de movimento. E depois no final eu posso, vamos dizer assim, dar uns retoques. Então agora eu vou vir com lápis normal e vou tentar deixar, sabe, bonitão mesmo, bem acabado, assim, bem limpo, inclusive, tá? Que são algumas coisas que são falhas minhas, né? Eu não sou uma pessoa que tem um acabamento limpo, então eu tenho que trabalhar melhor no meu acabamento, limpar mais ele. Então, isso tudo está servindo como treino para isso. Então, vocês estão vendo que eu estou usando aqui o lápis e depois eu ainda vou tentar fazer o acabamento em nanquim, né? Isso daqui para treinar, fazer também a arte final, que o ideal é isso, né? Para quem quiser trabalhar no mercado, o ideal hoje em dia é que você não só faça o lápis, mas você faça o lápis e a sua própria arte final. Isso com certeza vai fazer com que, além de você ganhar habilidade, né, você ganha independência, então a sua arte sai do jeito que você quer, né, você visualiza uma coisa, você tem ela, que se você deixa para outra pessoa a arte finalizar, você pode às vezes não gostar, né, da arte que a pessoa fez, né, e isso acho que deve ser um problema até comum, eu nunca tive assim esse problema, mas enfim, e também, né, uma questão até financeira, né? O cara, o artista que trabalha, já faz a sua própria arte final, ele obviamente nesse mercado, né, dos quadrinhos, ele vai ganhar mais, né? Porque ele vai ganhar o equivalente de dois trabalhos, né? Já que ele também finaliza a arte dele, ele, como é que o pessoal gosta de falar? Agrega valor, né, à arte dele. Conforme eu vou desenhando, eu vou falando esse monte de bobagem. Então, se quiserem aproveitar melhor, é só colocar um som. Bom, então vamos lá. Agora eu vou começar a fazer o trabalho de minhoquinha mesmo. Trabalho quietinho. Então, nota até como que agora eu já estou segurando bem na pontinha mesmo do lápis. Eu vou até ligar a luz aqui. Às vezes eu esqueço. Opa, pronto. Acho que assim fica melhor, né, de visualizar. Então agora eu vou finalizar. E eu vou fazer aqui passinho de tartaruga mesmo, proposital. E essa puxadinha rápida assim, ela é importante, né? Ela vai ajudar a dar qualidade ao seu trabalho. E ajuda também com efeito, né, de cabelo. E ele faz o que a base da linha fica escura e a parte mais para lá vai ficar mais clara. Quem trabalha com quadrinho, o que que acontece? Você pode usar o degradê
Aqui todo no lápis. Então, às vezes eu posso fazer uma linha mais forte, só forçando mesmo o lápis. Agora, quem vai... Isso é o que em inglês eles chamam de penciler, né? Que é o quê? O cara que faz só o lápis. Ele não faz a arte final com nanquim. Agora, na hora que você vai trabalhar com nanquim, já é um bocadinho diferente, porque você vai ter que interpretar isso tudo sempre através de linhas, porque o nanquim não tem como você usar um traço fraco ou forte. Ele sempre tem a mesma força. O que você pode fazer você pode usar linhas mais finas e mais separadas, ou linhas mais grossas e linhas mais juntas. Então, lembre sempre disso. Os processos são trabalhar com lápis é bem diferente de trabalhar com nanquim. O cara que faz a arte final, as pessoas podem falar, pô, a arte final é fácil, é só ter paciência. Não é só isso, não. Eu também achava que era só isso. Não é só isso, não. O cara que faz arte final tem que ter também interpretação. Tem muita parte ali no desenho que ele que tem que interpretar como é que ele vai fazer. A estética do desenho muda bastante conforme você avança no desenho. Tanto que hoje tem uma coisa bem interessante para, mesmo que você não goste do mundo de quadrinhos, mas que quadrinho também não é só Marvel e DC, né? Tem muito mais do que isso. E uma das coisas é... Ixi, peraí que eu tô... Aconteceu aquilo de novo. Quando eu concentro numa coisa, eu me perco no que eu estava falando. O que eu estava falando? Vou ter que voltar o vídeo para voltar. Aí não vai ter como. Eles dizem que quando a gente esquece o que a gente estava falando, não deve ser importante. Assim, eu estava falando sobre a interpretação, né? Que o arte finalista, na verdade, tem que interpretar muita coisa. Então, hoje em dia, é possível você achar revistas, saem edições que eles chamam de Director's Cut, como se fosse o, o, o original do diretor, que é sem arte final. Eu vi um quadrinho que é só o lápis. Não, eles publicaram o quadrinho só o desenho puro, sem a interpretação vamos dizer, do nanquim, né? Então é igual esse desenho aqui que vocês estão vendo, certo? Né? Ele ser feito a lápis. Tá? Então ele já tem, o cara, você consegue controlar melhor a questão dos claros e dos escuros, né? Do degradê. Lembrei o que eu estava falando. Esqueci só um pouquinho. É que é bem difícil falar e desenhar ao mesmo tempo. Na verdade, não é nem aconselhável. Mas eu, querendo dar aula, não tenho muito como escapar disso. Agora, ó, tá vendo? Às vezes eu atravesso uns fios, mesmo através do branquinho, às vezes eu faço atravessar um fio, um menos, aí eu venho do lado de lá, tá vendo? Que é para equilibrar. Então, faz uma coisa mais um zigue-zague, assim, né? E esse zigue-zague, às vezes, ele nem sempre tem voltas iguais, às vezes ele vem um zigue-zague assim, aí ele volta e depois ele vem mais certo. Então, ele faz desenhos mais, tá vendo? Naturais. Tá? Eu não estou tentando acompanhar o dele ali, eu só estou acompanhando o estilo, né? Obviamente eu estou usando
a referência dele, sendo até bastante fiel à referência dele, porque eu estou querendo aprender com ele ali, o que ele sugere fazer. E colocando uma outra coisinha aqui da minha cabeça. Agora, por exemplo, vendo, eu estou procurando esse estilo bem clássico, né? Se vocês vão ter outros quadrinistas que vocês vão ver, tem um estilo totalmente diferente. Vocês podem até fazer o estilo mais mangá, inclusive, que também usa esse mesmo princípio. Na verdade, esse princípio de acabamento, vocês vão encontrar até Gustave Doré, por exemplo, né, que na verdade era um artista, um ilustrador, se eu não me engano, do século XVIII, alguma coisa assim, né, que fez ilustrou a Bíblia, o Inferno de Dante, uma edição também do Dom Quixote de La Mancha, tem uns desenhos dele que ficaram muito famosos. Enfim, é o mesmo processo, né? Então, isso daqui não é usado também só em quadrinho, né? Tem que lembrar que o quadrinho evoluiu de outros estilos, né? Então, ele toma emprestado qualquer estilo que ele acha que ele possa fazer. Eu interrompo as frases no meio, né? Aqui até que ficou muito parecido, tá vendo? Achei que até, mas tudo bem, vou deixar. Tentar atravessar com alguns. E para ficar um pouquinho mais irregular. Mas até que ficou bonito. Eu não aconselho fazer o máximo do escuro logo de cara. Tem gente que gosta, já vim e já fala assim, não, aqui vai igual aqui, tá vendo? Ficou bem escurão. Às vezes isso aqui eu não faço muito, poderia estar fazendo já aqui, sabe? Fazer assim, não, vou deixar aqui assim, o mais escurão que eu puder. Por quê? Eu vou fazendo isso mais pro final, até porque depois eu posso enfatizar mais é, alguns detalhes, né, no desenho. E aí eu vou mostrar uma coisa que eu faço aqui com a minha lapiseira, mas aí eu não tenho como mostrar isso porque não tenho tipo um microscópio. Como que eu uso minha lapiseira, né? No caso hoje eu estou usando lapiseira. Muitas vezes eu uso lapiseira, eu fico desenhando ela sempre, vamos dizer assim, numa posição mais ou menos assim, fixa, né? Aí o que que isso acontece? Se você desse um zoom lá no, na ponta, você ia ver que a ponta fica assim, meio chanfrada assim, né? Ou seja, eu meio que pego a ponta, corto ela assim, ó, ela fica assim, né? A ponta, na hora que você compra ela, ela é retinha assim. Aí eu fico com o lápis meio deitado assim, e você vai desenhando, você vai gastando, e você faz com que ela fique isso daqui. Aí às vezes o que que eu faço? Eu viro lá do outro lado, ó, e uso essa pontinha aqui, e aí ali eu tenho um traço bem fininho. E às vezes eu quero fazer muito escurão, eu uso com aquela pontinha ali, ó, e firmo bastante o lápis que ele faz ficar bem escuro mesmo, tá? Ah, caramba, até passou do papel. Ok? Então são algumas dicasinhas de coisas que eu faço. Não sei nem se isso é
aconselhável, só estou falando que eu faço. Talvez tenha, se algum artista olhar e falar assim, não, cara, você é louco, não faça isso, também pode mandar aí, que qualquer conselho é aceito. Significa que eu vou seguir, mas se eu achar vantajoso, ou às vezes eu também sigo só de curiosidade. Outra coisa que às vezes já os alunos meus me perguntavam era o seguinte: ah, eu posso virar o desenho? Claro que pode. Ah, tem algumas pessoas que falam, ah, não é errado virar o desenho. Se você estiver trabalhando numa prancheta, você pode. Agora, realmente, ah, não, eu vou fazer uma pintura, trabalhar num cavalete. Você não vai conseguir virar o desenho. E aí, se você não tiver acostumado a trabalhar assim, você vai apanhar um bocado. Então, assim, mas agora, às vezes tem gente que não quer trabalhar com pintura, quer trabalhar só com desenho. Quer trabalhar só com esse tipo de arte aqui. Então, quer trabalhar só com cartoon e aprendeu a virar. Tanto que quem faz animação, né, tem até uma mesa que gira, né? Ela tem uma parte que você faz, você vai girando o papel. Né? E tem mesa também, pelo menos antigamente tinha mesa para você fazer arte final, que era a mesma coisa, mesa de luz. Você tem uma parte giratória, que é para você ir podendo girar o papel, tá? Eu falei isso porque muitas vezes vocês vão sentir, tipo, tá fazendo cabelo, mas às vezes vai ficar difícil empurrar a linha ou puxar a linha, tá certo? Então muitas vezes você quer fazer o quê? Você quer pegar o papel e girar ele, ou desenhar mais assim, tá? Porque às vezes fica mais fácil de você fazer, puxar essas linhas. Então faça do jeito que você achar mais fácil. Então eu estou nesse quest de fazer bons desenhos. Eu ainda não consegui ainda fazer uma
Eu, na verdade, ainda não decidi o estilo que eu quero seguir nos quadrinhos. Então eu fico perdido cada hora querendo fazer uma coisa. Então eu tive que decidir e eu vou seguir essa linha aqui. Então eu vou treinar essa linha até não poder mais. Isso, vamos ver até quando que eu vou manter essa persistência. E também oportunidades, né? A gente nunca sabe quando é que vai vir uma Covid da vida e mudar o rumo das coisas, enfim. Uma coisa também que faz bastante diferença quando a gente desenha, então aqui eu estou desenhando numa folha A3, mas o tamanho que a gente desenha também é muito importante. Então aqui, como é um tamanho menor, às vezes eu tenho que trabalhar mais pequenininho ali, bem mais cuidadoso, mais no detalhezinho, miudinho. Se você trabalha numa folha um pouco maior, às vezes você já não precisa de, vamos dizer assim, tanto esmero, né, que a gente fala, né? Tanto cuidado, tanto capricho. Bom, gente, infelizmente eu vou ter que ir, vou ter que dar uma interrompida, depois eu vou continuar aqui. Vamos ver se der na telha aqui, eu ainda filmo ainda eu fazendo um restante, faço uma segunda parte e depois eu publico só de curiosidade mesmo, tá? Mas essa foi, no caso aí, vamos dizer assim, uma aula mais prática, né, para aprender um pouquinho aí sobre como desenhar o cabelo nesse estilo. Lembra que cabelo vão ter vários estilos, né? Esse é um cabelo mais ondulante, cabelo preto, então a gente desenha mais os brilhos são mais até importantes do que o próprio degradê do cabelo, né? O claro e escuro do cabelo. O que manda aqui são os brilhos, né? E desenhar as mechas, tá certo? Espero que tenham curtido o vídeo e até a próxima aí. Novamente agradecendo ao Márcio Abreu pela grande arte dele, se ele estiver assistindo ou não, mas agradecer a grande arte dele aí e a gente ter usado ela aí como referência para fazer esse estudo aqui. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.